Olá galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nesta aula nós vamos estar corrigindo o plano de estudo doutorado do oitavo ano, volume 1 das atividades referentes à semana 3. Beleza? Vamos lá? Vem comigo. Pessoal, na semana 3, o conteúdo a ser estudado ainda está dentro do tema de números, dízimas periódicas, fração geratriz. Beleza? Embora nas aulas transmitidas pelo canal Rede Minas estejam falando aqui do oitavo ano sobre notação científica, não se preocupe, tá? Porque notação científica não tem no conteúdo das apostilas. Mas a primeira aula, né, foi sobre fração geratriz e também é um conteúdo que nós já estudamos dentro de sala de aula. Então acredito que vocês têm bastante conhecimento referente ao assunto, tá? E lembrando, sempre que surgir dúvidas, pesquise, ok? Vamos lá. Primeira atividade que nós temos aqui, é a atividade 1, né? Vamos fazer a leitura dela. Nós temos aqui, ó, preencha a tabela abaixo para formar números fracionários, onde o numerador, ó, vou destacar isso aqui que é importante, numerador será o número da linha e o denominador será o número da coluna. Então, denominador, o número da coluna. Conforme o exemplo, utilize uma calculadora para transformar os números fracionários em decimais. Foi fornecido um exemplo para você aqui, ok? Então, vamos lembrar algumas coisas aqui antes da gente fazer. Primeiro, toda fração é uma fração escrita desse jeito aqui, né? Um número dividido pelo outro. O número que está em cima, nós temos aqui que nós chamamos de numerador. E o que está embaixo é o denominador, tá? Então, às vezes, a galerinha esquece esses nomes, né? Numerador é o que está em cima, denominador é o que está embaixo. E aí, outra coisa que nós precisamos lembrar aqui antes de fazer é a questão de linha e coluna. Então, a linha em uma tabela, a linha é o que está na horizontal, é a linha. E o que nós temos aqui na vertical é a coluna. Muito bem. Então, linha na horizontal, coluna na vertical. Ó, coluna e linha. Certo? Muito bem. Então, o numerador vai ser linha e denominador coluna. E fica igual o exemplo fornecido aqui. Vamos ver. O primeiro eu vou fazer junto com vocês aqui, ó. A linha é 6, numerador 6. E a coluna é 3, então fica no denominador. Então, nós temos a fração 6 terços. E essa você pode dividir. Essa é facinho, dá para fazer de cabeça, né? Então 6 dividido por 3 dá 2. Muito bem. Olha, ele deixou livre para você usar uma calculadora para resolver essas divisões, tá bom? Ó, próximo nós temos aqui menos 5 terços. Então nós temos essa fração menos 5 terços. Para achar o valor decimal dela é só dividir na calculadora. Menos 5 dividido por 3. Eu vou primeiro fazer as frações aqui para vocês, ó. Segundo nós temos 7 terços. Ok? E aqui nós temos 4 terços. Linha 4, coluna 3. E agora é só dividir essas frações. Galerinha, para economizar tempo aqui do nosso vídeo, eu já vou deixar para vocês aqui, ó, a tabelinha preenchida, seguindo o mesmo esqueminha que nós fizemos a primeira coluna, certo? Então é só dividir na calculadora, você tem os valores decimais, tá? Então dá uma pausada no vídeo aí, copia essas respostas, confere com o que você fez, vê se está tudo certinho. Essa tabelinha é muito importante porque os próximos exercícios vão ser em cima dela. Então é essencial que ela esteja correta. Tá? Então vamos lá. Vamos para a atividade 2. Atividade 2, faça o que se pede para entender melhor o assunto. Pense um pouco antes de responder a atividade. Em caso de dúvidas, pesquise e assista mais videoaulas. Como eu disse para vocês, é importante pesquisar caso tiver dúvidas. A pesquisa você aprende muito com ela, tá bom? Então vamos lá. Essa atividade 2, temos aqui o item A. No item A está dizendo assim, ó, organize as frações obtidas em ordem numérica. Galerinha, é o seguinte, aqui ele falou para organizar em ordem numérica, mas ele não disse se é ordem crescente ou decrescente. Tá? Então, tanto faz a ordem que você usou. Pode ser tanto crescente ou decrescente. Eu vou optar aqui por usar a ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Tá?
Então nós temos aqui a nossa tabelinha da atividade 1, tá vendo como que ela é importante? Nós vamos usar ela em todas as atividades que seguem. Essas frações, quando você dividiu, você obteve os valores decimais dela. Então esses valores decimais é que eu vou ter como base para colocar na ordem crescente, tá? Então eu vou começar do menor para o maior. Então vamos lá. Então o menor número que eu tenho na nossa tabelinha é a fração menos 5/3, que equivale a menos 1,666. Vamos lembrar um detalhe aqui, então nós vamos colocar na ordem crescente do menor para o maior. Na reta numérica, nós temos aqui o nosso ponto de referência, que é o zero, e tudo que está à esquerda do zero, quanto maior a distância desse número em relação ao zero, maior esse número, né? Agora, à sua direita é o contrário. Quanto maior a distância desse número em relação ao zero, menor esse número vai ser, tá? Então, quanto maior a distância dele, quanto mais longe ele estiver aqui do zero, menor é esse número. Então, o menor número que nós temos aqui é o menos 1,6666 ao infinito e além. Vamos agora ver o próximo número. O próximo número vai ser o menos 5/5, que equivale a menos 1. O próximo vai ser menos 5/9, que equivale a menos 0,55. Próximo, menos 5/11, que equivale a menos 0,4545 ao infinito e além. E assim fui colocando na ordem crescente, tá? Do menor para o maior. O próximo número que nós temos aí é o 4/11, que equivale a 0,36. Então, a partir de agora, nós começamos a ter números positivos. 4/9, 6/11, 7/11, 6/9, 7/9, 4/5, 6/5, 4/3, 7/5, 6/3, 7/3 e assim foi indo. Então agora nós já temos todos os resultados daqueles números da tabelinha em ordem crescente do menor para o maior, começando aqui, tá? Nessa sequência do menor para o maior. Beleza? Então dá um pause no vídeo aí, copia, confere se você fez certinho, tanto faz na ordem crescente ou decrescente, tá? Reforçando essa ideia aí. Próximo item, letra B. Aí a letra B diz assim: pelo resultado da divisão, quais são os números naturais? Galerinha, vamos lembrar que nessa hora aparece a dúvida, né? Nossa, eu não sei o que é número natural. Por isso ele diz lá no começo que, se caso você não souber, tiver dúvida, você deve pesquisar. Então, nesse momento, se você não lembra, você pesquisa o que são números naturais. Vamos lembrar os números naturais? Os números naturais são todos os números positivos, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ao infinito e além. Aqui não entra os números decimais com vírgula, tá? Só entra os números positivos inteiros, ó. Beleza? Esses são os números naturais. Então vamos voltar para a nossa tabelinha de novo. Tabelinha da atividade 1. Nesta tabelinha, quais são as frações que resultam para nós em um número natural? Vamos analisar? Bom, analisando aqui, nós só temos uma opção, que é a fração 6/3, né? Que equivale a 2. Então ela é a única que representa para nós um número natural. As outras frações, todas estão representando um número decimal, né? E essa daqui, menos 5/5, é um número inteiro, porém negativo, não serve para nós, nós queremos positivo. Certo? Então essa é a resposta, 6/3 igual a 1. Beleza? Quer dizer, desculpa, 6/3 igual a 2. Tá? Então essa é a resposta, 6/3 que é igual a 2. É o único número natural que nós temos. Letra C. Pelo resultado da divisão, quais são os números inteiros? Beleza, vamos lembrar que os números inteiros, representados com a letra Z, os números inteiros são todos os números negativos e os positivos, né? Então ele vem lá do infinito e além, e vem aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e vai embora ao infinito e além. Então nós temos dentro dos números inteiros os negativos e os positivos. Vamos analisar na nossa tabelinha novamente quais são os números inteiros que nós temos aqui, positivo e negativo. Vamos lá, vamos procurar aqui. Sabemos que a fração 6/3 equivale a 2, é um número inteiro, positivo. Temos também a fração menos 5/5, equivale a menos 1, é um inteiro negativo. Só temos essas duas, as outras todas são decimais
e não é um número inteiro. Então nós temos a fração 6 terços, que equivale a 2, e a menos 5 quintos, que equivale a menos 1. São os números inteiros. Próximo, letra D. Pelo resultado da divisão, quais são os números racionais? Galerinha, número racional representado com a letra Q, para quem não lembra, são todos os números que eu posso representar em forma de fração. Qualquer número que eu consiga representar em forma de fração, desde que esse carinha que esteja aqui embaixo, ó, seja diferente de zero. Mas não esquenta a cabeça com isso não, tá? Diferente de zero, porque nós não podemos dividir um número por zero, né? Então, todo número que possa ser representado em forma de fração é um número racional, beleza? Olhando a nossa tabelinha da atividade 1, quais deles podem ser escritos em forma de fração? Todos, não é? Todos esses números saíram de uma fração. Então, todos. A resposta aqui seriam todos. Todos esses números são números racionais. Todos eles são escritos em forma de fração. Beleza? Tranquilo? Próximo. Letra I. Pelo resultado da divisão, quais são os números irracionais? Galerinha, os números irracionais, vamos lembrar aqui, todo número irracional é uma dízima, todo número irracional representado com a letra I, ó, nós podemos dizer que ele é uma dízima não periódica, tá? Não periódica, ou seja, é um número decimal infinito, um decimal infinito que não repete. Ele não repete, tá? Então nós temos, por exemplo, raiz de 2, que é um número irracional, raiz de 3, né? O número π. Então são alguns exemplos de números irracionais, tá? É aquele número que você começa, por exemplo, 2,3, 1, 2, 5, 6, 7, 3, 8. Ele não repete e vai embora ao infinito e além. Nenhum número aqui vai repetir nenhuma vez. Mas ele é um decimal infinito, uma dízima não periódica. Tranquilo? Vamos ver se nós encontramos algum número desse tipo aqui na nossa tabelinha. Olhando na nossa tabelinha, nós temos aqui as dízimas periódicas, que todas elas repetem. E temos os decimais exatos, que são aqueles que não repetem e têm fim, né? Os decimais exatos e as dízimas periódicas. Então aqui nós não encontramos nenhum número irracional, então não tem nenhum. Pelo resultado da divisão, quais são os números racionais? Nenhum. Essa seria a resposta correta. Beleza? Ficou claro que são números irracionais? Dízimas periódicas, ou desculpa, dízimas não periódicas é um número irracional. Reforçando, é um decimal infinito que não repete. Tranquilo? Bora lá? Vamos para o próximo. Letra F. Quais são as frações que formam dízimas periódicas? Opa, essa é fácil de resolver. Vamos analisar a nossa tabelinha de novo. Dízima periódica é aquela uma que tem no seu decimal o período, o cara que repete, não é? Vamos ver qual que nós temos. A primeira é 6 nonos, que é o 0,66 ao infinito e além. 6 onzeavos, que dá 0,545454 ao infinito e além. Então vamos anotando aqui as nossas dízimas periódicas. Menos 5 terços, menos 5 nonos, deu uma dízima periódica. Menos 5 onzeavos também. 7 terços também deu uma dízima periódica. 7 nonos também. 7 onzeavos também uma dízima periódica. 4 terços também. 4 nonos também deu uma dízima periódica. E o 4 onzeavos também uma dízima periódica. Então essas são as frações que formam dízimas periódicas. Então na resposta você vai escrever todas elas aí. Tranquilo? Mamão com açúcar, essa é fácil, né? Próximo. Letra G. Quais são as frações que formam dízimas não periódicas? Ó, dízimas não periódicas. Acabamos de dizer o que são dízimas não periódicas no item anterior, que falava de número irracional. Nós vimos que todo número irracional é uma dízima não periódica, não é? Então, já analisamos a nossa tabelinha e já vimos que todas as dízimas que nós temos aqui são periódicas.
Não possui nenhuma que não é periódica. Então a resposta aqui seria nenhuma. Tranquilo? Fácil, né? Acabou a atividade 2. Agora vamos ver a atividade 3. Muito bem. Galerinha, na atividade 3 nós temos dois probleminhas aqui, né, de edição desta questão. Vamos ler a questão? Está dizendo assim, ó. A fração 6/11 representa uma dízima periódica, pois 6 dividido por 11 é igual a 0,545454 ao infinito e além. Onde que 54 é o período que se repete. Podemos escrever esta dízima periódica destacando-se o período com uma barra superior assim. Aí é o primeiro erro, ó. Uma barra superior é assim, e aí ele vem com essa barra aqui embaixo. Então isso aqui está errado, né? A barra tem que estar aqui em cima, certo? Então nós vamos arrumar essa questão aqui. Você desconsidera essa barra aqui embaixo e considera aqui em cima, que é a forma correta. Outro probleminha, vamos lá? Então, escreva todas as dízimas periódicas citadas no item I. Caraca! Aí, nesse momento, você vai procurar o item I nas atividades da semana 3 e não vai achar o item I em lugar nenhum, tá? Então, nós podemos concluir que no enunciado do exercício, talvez eles tenham se enganado e ao invés de dizer item I, ele deveria dizer na atividade 1. Vamos entender como se isso daqui fosse a atividade 1, tá? Muito bem, para que nós possamos resolver esse exercício. Então arrumamos aqui e aqui. Levando em consideração a atividade 1, nós temos a tabelinha aqui com as frações e vamos escrever todas as dízimas periódicas nesse formato aqui com um tracinho aqui em cima, tá? Então fica fácil, ó. Primeiro nós temos aqui essa menos 5/3, vou escrever aqui em cima, ó. Eu tenho a menos 1,6, tracinho em cima de quem repete. A próxima é o 7/3, nós temos 2,3, um tracinho em cima do 3 que repete. 4/3 é 1,3, um tracinho em cima de quem repete. Aqui na segunda coluna não tem nenhuma. Terceira coluna nós temos algumas dízimas periódicas. A primeira é o 6/9, que é o 0,66. Então 0,6 com um tracinho em cima. A próxima nós temos aqui o menos 0,555 com um tracinho em cima do 5, que é o cara que repete. A próxima é o 7/9, que dá 0,7. Tracinho em cima do 7, que é o cara que repete. Próxima, 4/9, nós temos aqui o 0,444. 0,44, quem repete é o 4, tracinho em cima do 4. Próxima coluna, nós temos o 6/11. Vai ser 0,54, quem repete é o 54, tracinho em cima do 54. Próximo nós temos o menos 3/11, desculpa, menos 5/11, que é o menos 0,45, 45, quem repete é o 45, tracinho em cima do 45. Próxima, 7/11, quem repete é o 0,6363, então tracinho em cima do 63. Próximo nós temos o 4/11, 0,36, então 0,36, tracinho em cima de quem repete. Então é só isso, tá, galera? Pegar as dízimas periódicas e o número que repete, colocar um tracinho em cima dele, que é uma outra forma de representar as dízimas periódicas. Beleza? Próximo. Vamos lá. Atividade 4. Essa daqui, alguns alunos ficaram com dificuldade de elaborar um problema, né, lá. Cite uma situação do dia a dia utilizando resultados encontrados na tabela da atividade 1. Vamos ver a nossa tabela da atividade 1. Galera, aqui você teria que citar uma situação do dia a dia que você utiliza um dos resultados aqui. Então você escolheria um deles, tá? Eu vou fazer dois exemplos aqui para vocês terem uma noção de como você poderia fazer. Eu vou escolher a fração mais fácil aqui primeiro, que é a 6/3. 6/3 equivale a 2. Vamos supor uma situação. Vamos lá? Olha aqui um exemplo que eu trouxe para vocês. Essa aqui todo mundo já viveu, olha lá. No intervalo da escola, Joana dividiu 6 balas para 3 amigos. Cada amigo ficou com 2 balas. Aí, quem no intervalo de uma escola nunca passou por uma situação dessa? Não é uma situação do seu dia a dia? É um exemplo aí, ó. Tranquilo?
Agora eu vou pegar um exemplo um pouquinho mais elaborado. Vamos escolher uma outra fração. Galera, aqui você escolhe qualquer uma delas, tá? Para fazer seu exemplo. Vou escolher a próxima aqui, 7 nonos. E olha como fica o exemplo dessa fração 7 nonos. Olha que legal. Na avaliação de matemática, eu acertei 7 questões de 9. Ó, 7 de 9, 7 nonos. Portanto, meu percentual de acerto foi de aproximadamente 77%. Olha que rapazinho inteligente, não é? Acertou 7 de 9. Quem aí nunca fez uma avaliação de matemática? Não é mesmo? Não é uma situação do seu dia a dia? Aí, ó, então te dei aí alguns exemplos que você pode estar usando. Não use o meu na hora de fazer a sua atividade, use a sua criatividade para criar as suas situações do dia a dia, tá bom? Beleza, galerinha? Então é isso daí. Nós terminamos aqui a correção do PET de matemática do 8º ano, semana 3. Agradeço a todos que ficaram até o final. Obrigado, até a próxima. Fique com Deus e tchau.